Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso tema de linguagem. No vídeo passado, a gente pensou sobre o problema do significado das palavras e, então, como a gente vai responder agora, né? Nesse vídeo, a gente vai analisar o que a gente pode responder sobre o problema. Veja que o problema é justamente esse. Dado as nossas explicações sobre o que existe, a realidade, etc., até agora, nos nossos debates, a gente tinha visto explicações fisicalistas e explicações mentalistas, né, para algumas características da realidade. O mundo externo a nós, a todos nós, e as nossas faculdades mentais, né, as nossas representações mentais, as nossas sensações subjetivas e tudo mais. A gente percebeu que parece que essas duas explicações não são suficientes para nos dar uma resposta sobre o significado das palavras. Duas grandes respostas foram dadas para isso e a gente vai analisá-las, né? Pense aí a palavra café, que foi o exemplo que eu coloquei no vídeo passado. Mesmo que você explique como o ar vai sair das cordas vocais de um sujeito através de vibração, as ondas vão chegar e excitar o tímpano do outro sujeito, vai ter aí uma excitação até o cérebro do indivíduo, esse indivíduo vai processar aquilo ali de alguma forma, mas com toda essa explicação fisicalista, né, você pode ir até em minúcias aí, explicar as moléculas e tudo mais, as estruturas atômicas de tudo que tiver envolvido, etc. Ainda assim parece que vai ficar de fora o significado da palavra. E se você for para a representação mental, você vai ter o problema de que quando eu falo uma palavra para vocês ou vocês falam uma palavra para mim, a gente consegue compreender uns aos outros, mas continua mesmo assim ninguém tendo acesso à representação mental de cada um. Se fala café, cada um vai ter uma representação mental distinta. Então parece que essas duas vias não são muito suficientes. Uma resposta clássica, a primeira resposta clássica e antiga mesmo desse problema é uma resposta platônica, tá bom? E é justamente daí que vem, conforme a literatura, que ficou conhecido como triângulo platônico. Triângulo porque você vai ter três eixos da realidade, né, formando aí um triângulo. Primeiro, o eixo físico, existem as coisas físicas, o eixo mental, existem as coisas que são do âmbito mental, das representações subjetivas, das sensações dos sujeitos, e existe o terceiro eixo, que é o eixo aí das ideias, o eixo da linguagem, tá bom? Desde Platão tomava isso como ideias. Veja que uma ideia não é nem uma estrutura física e uma ideia não é nem uma representação mental. Não é estrutura física porque quando eu comento com vocês a ideia café, você dando uma explicação atômica disso, você não vai conseguir, né, expressar o que significa café. Da mesma forma que o eixo da ideia não se reduz ao mental, porque embora cada um tenha uma representação subjetiva de café, a ideia café ela é objetiva, né? É justamente daí que Platão afirmava que mesmo que todos os seres humanos morressem, né, as ideias vão permanecer vivas. Você pode fazer um pequeno experimento mental, né? Se as ideias morressem com todos os sujeitos morrendo, como é que a gente explicaria o fato de que, vamos supor que a nossa espécie seja extinta, mas exista uma espécie inteligente extraterrestre que milhares de anos depois consegue chegar à Terra e chegando à Terra fazem uma pesquisa arqueológica e encontram aí os vestígios da nossa espécie e conseguem, por exemplo, descobrir e decodificar uma das nossas linguagens. Vamos supor o português, né? E com isso eles descubram algumas ideias que nós tínhamos, como uma ideia de democracia, por exemplo, né? E vamos supor que esses seres extraterrestres até hoje nunca tivessem pensado numa estrutura democrática de sociedade. Ora, se as ideias morressem
com a morte de cada um de nós, de todos nós, seria impossível para esses seres extraterrestres conseguirem ter acesso a essa ideia de democracia. Mas parece muito estranho dizer que isso é impossível, né? Ou como contam-se aí alguns filmes e alguns quadrinhos, né? Ideias são a prova de bala, tá bom? Isso é bastante interessante e foi esse tipo de raciocínio que fez então com que uma grande corrente de pensamento conhecida como platonista sugerisse que, veja, existe uma terceira dimensão da realidade e essa terceira dimensão é a dimensão das ideias ou a dimensão da linguagem, né? O reino das ideias, reino da linguagem aí. Isso ficou conhecido, né, como o que muitos costumam chamar de mundo das ideias de Platão. Mas veja que essa teoria das ideias é uma teoria fundamental para você conseguir explicar essa dimensão da realidade. Como é que você explica a matemática, os objetos matemáticos, não é? O número 1. Faz sentido dizer que a composição química do 1 é enxofre? Faz sentido pensar na carga ou na massa do 1, do 2, do 3? Parece que não faz sentido a gente dar uma explicação fisicalista para esse tipo de objetos. E também não faz sentido dizer coisas como representações mentais desses objetos. Também pela mesma razão, porque todos nós temos acesso objetivo ao 1, ao 2, ao 3, desde que, obviamente, você tenha estudado matemática, né? Mas mesmo assim, de forma intuitiva, uma criancinha, quando aprende a contar, parece que tem aí, mesmo sem ter feito aulas de matemática, né? Parece que tenha conhecido teorias matemáticas, parece que consegue ter um acesso intuitivo a isso. Então, não está alicerçado a única representação mental. Pense da mesma forma que, veja que a gente consegue fazer máquinas computar números também, né? Então, esse tipo de objeto da realidade não é explicado nem por um nem por outro, e por isso a gente tem que postular uma terceira dimensão. A realidade não se resume ao que é físico e nem se resume ao que é mental, né? Essa é uma resposta clássica. Se vocês tiverem ouvido alguma vez, né, matemáticos conversarem e um disser para outro que você é um platonista, etc., então vocês já compreendem aí o que está sendo debatido, né? A origem dos números, né? Objetos abstratos nesse sentido, entidades da realidade. Objetos abstratos, mais ou menos, existem os conceitos filosóficos que podem ser contrários ao platonismo e usar isso, mas é por aí. A gente não vai aprofundar nisso, deixa mais isso aí para a filosofia da matemática. Todavia, nem todo mundo concordou com isso. A gente tem uma resposta que é a resposta pragmática, tá bom? A resposta pragmática é distinta dessa. A resposta pragmática diz o seguinte: veja, quando nós falamos uma palavra, é um tipo de comportamento na realidade. Dizer alguma coisa. Veja que o português, por exemplo, é uma língua que surgiu em determinada cultura e em determinados comportamentos. Antigamente tinha o latim, mas em determinada região da Europa as pessoas não se comportavam mais tanto como em outra religião, que é a região itálica, né, que é onde o berço da língua latina. Então essas pessoas tinham comportamentos cada vez mais diferenciados devido à sua distância, fundamentavam culturas distintas, etc., até que a gente tem um comportamento linguístico radicalmente distinto do outro comportamento, e aí a gente tem português e não latim. Então parece que o comportamento ele dita também as nossas formas de linguagem. Pensei como uma criança aprende a falar. Ela aprende através de imitação dos nossos comportamentos. Você vai lá e diz mamãe, 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 papai, papai, papai. Você faz isso tantas vezes até o ponto que a criança começa a imitar aquilo, né? Então o comportamento
parece que dita aí a fluência da linguagem de acordo com o tempo. Um grande nome da filosofia contemporânea que postula isso, né, é Ludwig Wittgenstein, na sua investigação filosófica, um livro clássico sobre isso. E aí, desse ponto de vista, a gente tem que a linguagem a gente pode entender como um jogo. Ora, da mesma forma que jogar damas, da mesma forma que jogar xadrez, da mesma forma que jogar futebol, etc., um jogo ele tem regras. Pense aí, a gramática da nossa língua também é um conjunto de regras. Né? Você está lá tendo aulas desde o ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, etc., a universidade. Você estuda as regras da gramática, você está estudando para um concurso, você estuda as regras da gramática e aprendendo aquelas regras você começa aí a jogar linguagem com outras pessoas, não é? E isso tudo depende da sua forma de vida, né? Da forma de vida dos sujeitos. Se nós, sei lá, fôssemos alienígenas com outras características de vida, nós teríamos um comportamento distinto. Vamos supor que essa nossa característica pudesse desenvolver linguagem, né? Teríamos aí algumas características distintas, né? Você pode entender forma de vida nesse caso e também tem a noção de que a nossa forma de cultura, né? Como a gente se organiza, a gente estrutura a linguagem de determinada maneira. E uma vez que você entende a linguagem como comportamento, como prática social, isso pode ser reduzido tanto a uma explicação física, você consegue fisicamente explicar os comportamentos de sujeitos, como também você pode reduzir, não é, as questões mentais. Você não de forma completa, não é? Mas você consegue reduzir as questões de entendimento, etc., as questões de percepção. Você não vai mais precisar de um outro terceiro reino. É isso que os pragmatistas sustentam. A linguagem é reduzida à prática social. Linguagem é prática social. Então a gente tem aí duas grandes respostas, né? Uma primeira, que explica muito bem objetos matemáticos, e uma segunda que explica também satisfatoriamente a história das línguas e surgimento e morte das línguas. Né? Essas são as duas grandes posições para responder o significado das palavras.